Hey, seja muito bem-vindo ao novo episódio do Intérprete Memorável. Esse é um novo podcast especial que eu tenho desenvolvido aqui para você, para te ajudar. Você que é intérprete de Libras ou que quer se tornar um intérprete de Libras a aprender novas técnicas e estratégias que vão te ajudar a se posicionar melhor como profissional, te ajudar a se posicionar melhor como uma pessoa que realmente faz a diferença, que está preparado para ser essa ponte de comunicação para os surdos, por onde passa, e mais do que isso, para ser um intérprete realmente memorável, alguém que os surdos lembrem-se de você e isso possa abrir novas portas de oportunidades para você, ou mesmo para aquele intérprete que realmente se lembra com facilidade dos sinais, das estruturas da Libras, dessa construção de sinalização, ou mais do que isso, que naquele momento realmente de interpretação, mesmo em situações tão complexas como as que eu já vivenciei, em que numa interpretação de um domingo de manhã, eu tive que interpretar algo que me trouxe inúmeros contextos, que eu tive que ir posicionando várias outras coisas assim. Hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente vai trabalhar sobre o tema como interpretar na igreja. Agora, eu sei que alguns de vocês que estão me acompanhando aqui são intérpretes na igreja ou estão aprendendo a Libras porque querem ajudar a fazer diferença na sua igreja ou na sua religião, e outros talvez nem tenham interesse nessa temática, ou talvez nem frequentem alguma igreja. Agora, fique aqui comigo, por quê? Porque tudo que eu vou revelar aqui, respondendo uma série de perguntas selecionadas pelo meu time para compor e para a gente ir se aprofundando nessa temática, é totalmente aplicável para você em qualquer contexto que você queira vivenciar ou queira utilizar a Libras no seu dia a dia. Então, independente se você é de alguma igreja ou não, se você quer participar de um ministério com surdos ou começar um ministério com surdos, sua igreja, sua religião ou não, fique comigo, porque o que eu vou revelar hoje sobre tudo o que meu time trouxe aqui de perguntas para mim são realmente os bastidores do que funciona hoje na prática da interpretação no dia a dia, também no contexto da igreja. Lembrando que você deve deixar aqui as suas perguntas logo abaixo para que depois meu time possa coletar essas perguntas, a gente desenvolver novos episódios sobre aquilo que funciona hoje, conforme a temática e os desafios que você está vivenciando aí no seu dia a dia como intérprete Libras ou no seu processo de aprendizado. Como eu começo a aprender a Libras com o objetivo de interpretar na igreja? Muitas pessoas diferenciam muito. Eu sei só a Libras da igreja. Eu sei só a Libras do dia a dia e não sei fazer isso na igreja. Mas, na verdade, Libras é uma língua, a língua brasileira de sinais. Interpretar na igreja tem as suas nuances específicas. Eu mesmo, Madison, atuei de forma direta em ministérios com surdos por mais de 17 anos. Gente, é uma vida inteira praticamente, percebe? Isso me trouxe algumas percepções muito específicas do que realmente faz a diferença no dia a dia de um ministério com surdos e de como que isso se conecta também com as várias outras igrejas que eu participei de forma direta ou de forma indireta, orientando pessoas, orientando outros ministérios com surdos ou participando do processo de implantação, diretamente ou indiretamente, de outros ministérios com surdos nas igrejas. A grande questão é, muita gente acha que a Libras que você vai utilizar na igreja é diferente da Libras do dia a dia. Que a Libras que você vai usar na igreja é como se existissem alguns sinais fossem mais especiais, diferenciados, sinais sagrados que você vai utilizar na igreja e que no dia a dia eles não são usados. Mas isso, na verdade, é um mito. Se você for observar o próprio ensino de Jesus na Bíblia, ele usava a linguagem do povo, ele usava a linguagem que as pessoas usavam no dia a dia. Os termos, que inclusive depois passaram a ser termos especiais, como o próprio termo igreja, que no grego significa
aqueles que foram chamados para fora e que hoje na nossa cultura passou a ter até um outro significado. Lá naquela época simplesmente era a galera, cada um morava na sua casa, eram poucas casas que tinham em determinados vilarejos ou em determinadas pequenas cidades que estavam se formando ainda naquela época e em determinados momentos eles se combinavam uns com os outros e se encontrarem fora de suas casas para poderem resolver e conversar sobre as coisas da vida, sobre as coisas da cidade, sobre as coisas que eles precisavam de resolver sobre a vida cotidiana. E eles faziam isso no ambiente fora de casa, não dentro de casa, mas fora de casa. E isso tinha um termo específico, que era eclesia, que significava literalmente aquele que era chamado para ir para fora. Só isso, entende? Mas que hoje tem uma outra conotação, um outro sentido. Mas originalmente não tinha, percebe? Então, com a Libras acontece exatamente esse mesmo fenômeno. Ou seja, para você aprender a Libras, para você usar nos contextos da igreja, o que você tem que aprender da Libras é a Libras de verdade, é se tornar fluente em Libras mesmo, não se conforme em saber só um pouquinho. Agora, se o que você quer é ajudar os surdos da sua igreja, receber os surdos lá, indicar onde é um banheiro, uma água, servir de auxílio apenas, aprenda o essencial da Libras. Não o básico, mas o essencial, que te permita ter esse nível de comunicação e com clareza. Se o surdo te perguntar, você saber realmente responder. Mas para a interpretação, imerja de verdade na Libras. Agora, em algum momento, vai ser importante sim você aprender sinais, que são os sinais ditos assim, sinais bíblicos, né? Que são sinais que para se referir a determinados termos e conceitos bíblicos. Mas a verdade é que para você trazer até mesmo esse tipo de contexto, esse tipo de uso para a comunicação com surdos no dia a dia, o que você realmente precisa é entender a Libras de verdade, entender essas nuances culturais da Libras, entender como que os surdos pensam, aquilo que faz sentido na cultura surda, entender essas nuances que estão por detrás de toda essa comunicação na Libras, porque isso vai impulsionar a sua relação com surdos na igreja, fora da igreja e também nesse contexto específico do ambiente na igreja. Nos programas de mentoria que eu tenho de acompanhamento, olho no olho, eu direciono e mentoro muitas pessoas que também têm o objetivo de trabalhar de forma direta com surdos na igreja. Na verdade, algumas dessas pessoas começaram a fazer a mentoria porque disseram assim, Madison, eu tô sentindo que eu tô meio assim como um impostor, sabe? Porque eu, tá superficial, sabe? Eu percebi que eu estava terceirizando para Deus a responsabilidade de, eu vou orar a Deus, Deus vai me ajudar a interpretar com mais clareza. Isso funciona? Funciona, óbvio, mas cá entre nós, hoje, você tem que ter a percepção de que Deus te deu um cérebro incrível, a percepção de que você tem incontáveis formas de você se aprofundar, de você estudar mais, e que isso é responsabilidade sua, que aquilo que é responsabilidade sua, Deus não vai fazer no seu lugar. Então, nesse processo em que eu começo a fazer esse tipo de acompanhamento assim, desses mentorados, é uma mudança assim, praticamente da água para o vinho. Por quê? Porque a percepção sobre a Libras e sobre o seu papel dentro do ministério muda. Traz mais leveza. Tem gente que interpreta para o surdo na igreja, mas o negócio se torna um peso. Você para de viver, você não tem nem amigos de outras áreas na igreja, você não faz mais. Por quê? Por causa dessa dinâmica da forma como você enxerga toda essa perspectiva ministerial com os surdos na igreja. E no processo de mentoria, o real poder é esse direcionamento específico, de entender realmente o seu nível na Libras, o seu momento na Libras, de você ter os materiais especiais preparados para isso e com o direcionamento, e inclusive para poder aprender sinais ou contextos específicos que você vai utilizar para a sua prática lá, tanto de sinalização, de conversa com surdos, de atendimentos, de orientação especial, quanto também de interpretação, técnicas que vão para além daquilo que é só do dia a dia, mas técnicas específicas e direcionadas para quem quer interpretar
também no ambiente da igreja. Agora, muitos desses mentorados acabam abrindo as possibilidades e resolvem que querem ajudar e fazer a diferença para os surdos em outros contextos também, que foi justamente o meu caminho, né? Eu comecei na igreja e depois eu acabei expandindo isso para outras possibilidades, para poder auxiliar, orientar os surdos, fazer a diferença profissionalmente para os surdos em vários outros contextos também do dia a dia. Então, todo o começo do aprendizado, ele tem que estar focado realmente na Libras em si, na cultura surda em si, em quem são os surdos, em se importar de verdade com essas pessoas e na diferença real que você pode fazer nos mais diversos contextos. E quem quer saber mais sobre os meus programas de mentoria, tem o link logo aqui abaixo que você pode acessar, preencher sua ficha de interesse e de forma muito específica, meu time vai conversar com você para te ajudar a dar esses próximos passos nesses bastidores daquilo que você está precisando, demandando aí no seu dia a dia. Como passaram a música para Libras sem fazer português sinalizado? Essa provavelmente é uma das coisas mais fáceis de serem feitas, mas, por outro lado, é o que se torna mais difícil para a maioria das pessoas. Eu, Madison, lá no meu começo, né, já tem mais de 23 anos que estou no caminho da Libras, o meu começo foi assim, eu tinha feito um curso de Libras na igreja, aprendido sinais. Não, foi maravilhoso para mim descobrir os sinais e chegar e conseguir me comunicar com surdos e tal na igreja, né? E aí eu me lembro que me chamaram para poder... Depois, já tinha um tempo, né, que eu estava estudando ali, estava acabando meu curso, eu fazia parte de um coral de adolescentes na igreja. Esse coral tinha ido fazer uma apresentação, isso já era final de ano, né, mês de dezembro, e aí na volta para casa, já estava tarde, uma equipe de pessoas, né, outros amigos que estavam ali também, jovens, adolescentes, foram me acompanhar ao meu ponto de ônibus. Eu estava lá esperando o ônibus à noite e tal, e tinha uma lanchonete aberta lá. E aí, dentre essas pessoas, tinham duas intérpretes. Uma delas era a líder do Ministério com Surdos, na igreja, e ela me falou assim, Madison, amanhã vai ter a música tal lá na igreja, era a música Nas Estrelas. Que tal você se preparar para poder interpretar ela? Isso era sábado à noite. Aí eu falei, como assim? Ela, não, vai ter a música e tal, e eu acho que você poderia se preparar para você poder interpretar essa música lá no culto. Aí eu, mas eu não sei interpretar. Ela, não, mas eu vou te explicar como é. E aí, enquanto o meu ônibus não chegava, a gente entrou na lanchonete, ela pegou um guardanapo lá e escreveu toda a letra da música, deixando um espaço entre uma linha e outra linha. E ela foi fazendo assim, ó, por exemplo, a música falava assim, nas estrelas veja a sua mão e no vento ouça a sua voz. E era assim, a música muito bonita, inclusive. E aí ela foi escrevendo assim embaixo, em letras maiúsculas, o que seriam os equivalentes dos sinais da Libras, para eu poder ir fazendo, né? Então ela fez algo, tipo, nas estrelas veja a sua mão. Então ela fez mais ou menos assim, pelo que eu me recordo. E no vento ouça sua voz. Alguma coisa assim, né? Então, as estrelas, né? Como que é? As estrelas eu vejo, e é uma visão bem ampla, né? Porque aqui está sendo feito com as duas mãos. A sua, aí apontando para cima, né? Direcionando que Deus está em cima, né? A sua mão e fazendo o sinal de mão assim, que é uma das possibilidades, tá? Mas toma cuidado porque esse sinal aqui pode significar mentiroso. Tá? Aquele que ludibria as outras pessoas. Então toma cuidado com o uso desse sinal aqui. Aí o sinal de vento, ouvir, porque no caso da música fala que eu ouço a sua voz, né? Então ouvir para quem é ouvinte e sentir para quem é surdo. Como é que eu tinha feito aqui? O vento, a voz, né? Esse aqui é o sinal de voz. E esse aqui é um dos sinais de Deus, né? Que depois passou a ser usado dessa forma. Tem gente que soletra o sinal, a palavra Deus também, para se referir a Deus. Enfim, qualquer que seja a combinação que você usa aí hoje. Então, a música começava assim, e assim eu fui praticando a música ali. Beleza. Aí fizemos o rascunho da música inteirinha ali. Aí o ônibus chegou e tal, peguei,
Eu fui dentro do ônibus treinando esse negócio, cara. Não tinha quase ninguém dentro do ônibus, tava tarde da noite já. E eu com papel ali, eu treinando aquele negócio, eu decorando como é que fazia. Cheguei em casa, ao invés de dormir, eu fui pegar esse negócio e fui treinar, porque eu sabia a responsabilidade de passar a mensagem para os surdos. E assim foi. Aí no dia seguinte de manhã, fui na igreja e tal, treinei mais, a música ia ser tocada à noite. E assim, gente, a música foi o culto todinho, aí ia ter uma oração final. E na hora que estava naquela oração, eu vi lá na programação, assim, que ia ter a música. Nossa, como eu torci para não ter essa música no dia. Eu não me sentia de verdade preparado. E aí eu olhei para aquilo ali e falei assim, eu vou lá. E eu estava sentado, a igreja tinha 2 pavimentos, uma galeria assim em cima. Eu fui e desci e fiquei lá parado assim, esperando chegar o momento da música. E aí eu fiquei lá e a líder é que estava interpretando, e aí, tipo, a música começou a tocar e ela começou assim, aí, tipo, ela foi e me viu. Aí que ela se lembrou que ela tinha me pedido para poder interpretar a música. Aí eu fui lá e tal, tremendo, que nem vara verde. Eu fui lá e comecei a sinalizar. E aí eu fui fazendo, né? Igual eu tinha decorado. E nessa época eles usavam uns projetores. Não tinha... chamava retroprojetor. Tinha a letra da música numa lâmina de plástico, projetada assim na parede, e então ia passando lá a letra da música, né? E eu tava lá interpretando a música para os surdos. E tava lotado, era final de ano, então tinha os surdos, tinham amigos deles, eles tinham chamado várias outras pessoas, enfim, tava lotado. A igreja estava bem cheia mesmo, e muita gente e muitos surdos. E eu lá tentando interpretar. Para cada sinal que eu fazia, o surdo olhava lá para a projeção assim, na parede. E ele ficava lá tentando imitar o que eu estava fazendo e olhando para a projeção na parede. Anos mais tarde, foi muito frustrante para mim esse dia. Anos mais tarde, eu descobri que os surdos não dominam o português. Aí que minha frustração ficou ainda maior. Porque eu falei, caraca, se o surdo não domina o português e eu estava sinalizando em libras, mas o surdo preferia olhar para a letra que estava lá na parede, quer dizer que o que eu estava sinalizando estava pior do que a compreensão ruim e superficial que o surdo tem do português. Por que isso? Porque a forma como ela me orientou a preparar a interpretação da música está equivocada. Não é dessa forma que se interpreta uma música para libras. A forma como eu preparei e que eu pratiquei aquela música está equivocada. Também não é dessa forma que se prepara uma interpretação de música. Todo o arranjo de nível, o nível que eu estava, não era para interpretar. Gente, em muitas situações eu não sabia me comunicar direito com os surdos. Como é que eu ia lá interpretar? Não fazia sentido. Então, foi um conjunto de coisas que foi fazendo com que isso não funcionasse. Agora, como que realmente se interpreta uma música para libras sem cometer esses erros que eu cometi lá atrás? Sem cometer esses erros que cometeram na minha orientação, da forma como fizeram lá atrás. Vamos lá. Primeira coisa, anota aí, presta atenção nisso, anota aí. Libras não depende do português. Ou seja, é uma outra língua, é uma outra cultura, é uma outra forma de ver o mundo. Isso significa que, na hora de interpretar uma música do português para libras, aquelas frasezinhas, as rimas que tem no português, a ordem com que as coisas aparecem nos versos da música, a ordem com que aparece, a lógica com que você está montando a música, a ordem com que aparecem as estrofes, para libras, tanto faz, tanto fez. Porque é uma outra língua, é uma outra cultura. Aquilo tudo que foi montado ali no português é para a cultura ouvinte. Na libras, não precisa e não deve seguir essa mesma lógica. A não ser quando faça sentido. Mas aí fez sentido é porque é a libras mesmo, não é por causa do português. O segundo aspecto vital de você ter clareza é como funciona uma sinalização poética na libras, porque toda aquela rima, aqueles arranjos, aquela mudança de ordem, né, o hipérbato que acontece no português, aqueles mudanças de significados, as brincadeiras com as palavras e tudo mais que acontece no português, em muitas músicas, aquilo ali é tudo aspectos poéticos que existem na língua portuguesa. São estratégias de poesia
na língua portuguesa. E você precisa de conhecer e dominar esses aspectos poéticos dentro da língua portuguesa. Gente, a Raquel, minha esposa, que é surda, somos casados há mais de 14 anos, a Raquel, minha esposa, é poeta. Então, eu sei muito bem dessas nuances, de como vivenciar realmente esse nível de nuance que realmente vai trazer esse nível de clareza ao interpretar músicas, percebe? Então, você precisa entender dentro da Libras quais são os mecanismos de coerência, os mecanismos de coesão, os mecanismos de arranjos visuais, os mecanismos de rima, para que você não caia em armadilhas do português. Por exemplo, tem muita gente que vai interpretar, aí tem umas músicas que falam assim, aí que chove é de música que fala né? Aí a pessoa vai lá assim, Gente, isso aqui em Libras são várias moléculas tentando se organizar. São as moléculas lá dentro de uma célula, por exemplo. São as moléculas vistas lá dentro de aí você vai lá no microscópio e tal, e vê aquela coisa se movimentando lá. E conforme for a expressão que você fizer do negócio, fica parecendo um tanto de zero. 0, 0, 0, 0, o que pode significar vazio. Esse feito dessa forma não tem nada a ver com a cultura surda. O surdo não entende o significado disso. Aí tem música que fala aí a pessoa vai lá Gente, isso aqui é o sinal de nome na Libras. E você falando lá tipo, o surdo fica lá assim, nome do quê? Não faz sentido, percebe? Então você precisa entender a função que esses elementos têm na música, na cultura ouvinte, e entender quais elementos correspondentes culturalmente existem na Libras, na cultura surda. Para além disso, é vital você compreender realmente o significado da música. Existe uma mensagem central ali. Existe uma mensagem por detrás dos versos, das estrofes, da música. E para além disso, aquela música foi escolhida para ser tocada naquele dia na igreja por causa de um contexto maior. Qual é esse contexto? De que forma que essa música está apoiando essa mensagem central ou aquele momento da vida da igreja? Percebe? E tudo isso vai influenciar em como você vai interpretar a música. Mas, para além disso, cada palavra na música, ela traz um peso de significado, um peso emocional, traz uma mensagem. Ela traz vida em si mesma. E é vital você perceber isso e saber como passar isso para Libras. Porque é aí que está aquele... Sabe quando você realmente ouve uma música, ou você canta uma música na igreja, e você vê que aquilo lhe toca em você? Que mexe com você? Pois é. É quando você sinaliza isso com clareza, dentro da cultura surda, que isso vai tocar o surdo também. Que vai mexer com o surdo também, como está mexendo com você que é ouvinte, comigo que sou ouvinte. Percebe? A outra coisa que você deve fazer para aprender realmente como interpretar a música para Libras é nunca pesquisa sobre músicas em Libras no YouTube. Porque se você fizer isso, você vai usar a praga do português sinalizado. Você lembra lá quando Moisés e Arão estavam dando os passos que Deus foi orientando eles para poder libertar o povo do Egito e que Deus mandou 10 pragas para poder impulsionar, né, toda aquela dinâmica ali, né? Para mim, o português sinalizado, atualmente, ele é uma praga na comunicação com surdos, em especial no ambiente da igreja. Por quê? O cérebro dos surdos, inclusive eu tenho uma réplica aqui de modelo aqui de cérebro dos surdos. Aqui está o cérebro, né? O cérebro dos surdos funciona de um jeito diferente da lógica como o meu cérebro, que é ouvinte, e o seu cérebro, que é ouvinte, funciona. Aqui a gente tem o córtex auditivo de um lado, do outro lado, percebe? Aqui tem esses dois aspectos, né? Cérebro, córtex auditivo. E aqui atrás é o córtex visual. O córtex visual, nos surdos, é o mais usado para a comunicação. Percebe? O córtex auditivo, nos surdos, ele não ouve para ouvir, porque ele é surdo. Ele ouve para visão.
e o que o português sinalizado fala. E assim, ficou até curioso a forma como eu coloquei aqui, né? Porque lá no Antigo Testamento, a forma como realmente aconteceram as coisas lá, as pragas foram uma forma de Deus libertando o povo do Egito, né? Então foi algo ruim para a sociedade da época, mas foi algo que Deus fez como algo positivo, né? Como algo bom. O português sinalizado, eu usei aqui essa expressão de chamar ele como uma praga, né? Mas entenda ele mais como uma maldição, algo que não foi enviado por Deus, sabe? Entenda mais nessa dinâmica, assim, para ficar mais claro aqui para você a comparação e a grande questão aqui. Por quê? Essa nuance que acontece de os surdos utilizam muito mais o córtex visual, né? Por causa que a língua de sinais é uma língua visual, e o córtex auditivo, que nós ouvintes usamos para audição, no caso deles, está adaptado para visão. Ou seja, o surdo vê muito mais do que eu e você juntos. Muito mais detalhes. Tanto, que em qualquer lugar que eu vou, qualquer coisa que eu tô junto com a minha esposa Raquel, que como eu falei, é surda, e a gente tá num ambiente diferente, qualquer coisa que ela me diga, eu presto muita atenção no que ela tá me dizendo, mas muita atenção mesmo, porque eu sei que a visão dela é extremamente aguçada, ela capta as coisas assim, ela pega as coisas no ar, entende? Então, a real dinâmica relacionada ao português sinalizado e o problema de usar ele no ambiente da igreja, ou qualquer ambiente que seja, é porque o português sinalizado não segue a estrutura gramatical da Libras. Esse foi o problema de como me ensinaram a interpretar música lá atrás. Esse é o problema de como aparecem os vídeos no YouTube de músicas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, e ó, isso aqui não é só do ambiente relacionado à igreja, mas é o ambiente de qualquer tipo de música. Qualquer tipo de música. Teve uma época que eu estava participando eu fazia parte da diretoria, né, da comissão de ética de uma associação de surdos, onde eu morava em Minas Gerais. E aí a gente foi fazer uma reunião da associação. Eu cheguei um pouco mais cedo, a reunião ia ser na casa de uma amiga minha da Faculdade de Letras Libras, e ela estava revoltada, ela estava indignada. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, Matos, olha isso aqui. E aí ela abriu o YouTube e tinha uma pessoa que estava interpretando, um professor universitário na época, interpretando a música Era Uma Vez. Era uma vez um lugarzinho no meio de nada, com sabor de chocolate, e por aí vai. E a forma como estava sendo feito, totalmente português sinalizado. Gente, você tira o áudio do negócio, você tira o som, não dá para entender a lógica. Não dá para entender. E as músicas em Libras no YouTube é o mesmo problema. Você tira o áudio, não dá para entender o que está sendo cantado em Libras. Não dá. Você está ouvindo com parece tudo muito bonito, muito legal e tal, porque tu é ouvinte, tu está ouvindo a música. Mas na hora que você vai realmente, vamos ver, de entender a letra da música só sinalizada em Libras, não entende. E caso você não tenha captado, os surdos não ouvem. Os surdos não têm esse retorno do som. Ou seja, eles dependem só dessa sinalização em Libras. Percebe? Então, esses elementos que eu trouxe aqui relacionados a como não usar o português sinalizado, eles são alguns dos elementos que, de forma muito direta, eu trabalho com os meus mentorados, dando um direcionamento específico de como fazer a interpretação de música também, né? Mas a grande questão é que aqui eu trouxe esses elementos, mas é vital a prática, porque é na prática que realmente você vai vivenciar isso, e para que isso se torne várias memórias novas conexões cerebrais que vão potencializar a sua prática, da sua sinalização e da sua interpretação de músicas no dia a dia. Então, na mentoria, você vai vivenciar esses aspectos da prática, com materiais especiais, materiais selecionados. A Raquel, minha esposa, sinalizando músicas em Libras, sinalizando poesias em Libras, sinalizando práticas especiais de Libras, que vão te ajudar realmente a interiorizar essa cultura surda, essas rimas em Libras e essas outras possibilidades incríveis e vivas que a Libras tem.
E logo aqui abaixo tem um link que você pode clicar, preencher a sua ficha de interesse, conversar mais com o meu time sobre a mentoria, que eles vão te orientar desses bastidores e desses seus próximos passos. Vai lá. Como me sentir mais seguro na hora de interpretar, principalmente quando a igreja está cheia, como no Natal, por exemplo, e outras celebrações especiais? A segurança na interpretação, ela começa de você realmente dominar a Libras. Muita gente acha que interpretar na igreja é literalmente um dom. E não é. Ah, mas Deus me ajuda no processo de interpretação. Sim, mas Ele não faz no seu lugar, sabendo que você poderia ter se preparado melhor. É o que aconteceu comigo. Eu não sabia, mas eu estava usando português sinalizado. Eu realmente acredito que muito do que os surdos não entenderam, por exemplo, eu estava tremendo igual a vara verde quando eu fui interpretar uma música em Libras na igreja. Por quê? Porque lá no fundo eu não estava preparado. Não estava. Hoje em dia, em qualquer lugar que eu vou interpretar, qualquer tipo de contexto, informal, formal, se eu vou interpretar é porque a Raquel, minha esposa, está ali naquele ambiente, não tem outra pessoa para interpretar, ou por qualquer razão que seja, eu me sinto preparado. Eu estou preparado para interpretar em qualquer contexto de sinalização que for necessário. Percebe? Agora, de onde vem essa segurança? A segurança vem de você ter feito certo. Uma vez, duas vezes, três vezes, ou mais vezes. A segurança vem de você saber como que o processo acontece. Por exemplo, quando você vai interpretar do português para Libras uma música ou uma mensagem, você sabe quando você está fazendo do jeito certo? Você sabe quando você está fazendo equivocado a interpretação? Você sabe em que você tem que melhorar? Você sabe quais são os aspectos que acontecem aqui, ó, na sua mente na hora de interpretar? Porque quem acha que a Libras vem e passa para a mão é um mito. Tudo passa pelo nosso cérebro. E esse repertório que você tem na sua mente, repertório do português, repertório da Libras, da cultura surda e tudo mais, é o que vai diferenciar totalmente a sua prática, para você realmente se sentir seguro na hora de interpretar. Qual é o repertório que você tem aí na sua mente? Muita gente, o único repertório que tem é do cursinho de Libras lá que fez. E aí quando você vai olhar nas nuances e tal, não tinha nada de cultura surda. Foi fragmentado. O jeito que aprendeu não foi da forma como os surdos realmente se comunicam no dia a dia. Aí não adianta. Aí você vai se sentir inseguro, porque você vai lá estar sinalizando e o surdo vai olhar assim para você e vai ficar lá batendo papo. Por quê? Porque não está clara a sua comunicação. Percebe? E é aí que entra a grande questão de que, sem um feedback específico, sem um direcionamento específico, você vai ficar tentando, sem saber se você está no caminho certo. E às vezes você vai ficar praticando mais coisas, igual lá atrás. Eu ficava praticando muito o vocabulário. Eu pegava apostilas, eu pedia apostilas emprestadas, eu pedia fitas emprestadas. Eu lembro que na época, o pessoal lá da igreja, eles tinham fitas de vídeo. Aí eles levavam as fitas de vídeo e tal, e colocava lá. A gente ficava, às vezes, horas vendo a sinalização de outras músicas em Libras. Eu lembro que teve uma vez que a intérprete falou que ali tinha o amém da minhoca. Aí eu, como assim o amém da minhoca? É porque fazia assim, ó, A, M, E, M, e aí subia e fazia amém aqui assim. Era o amém da minhoca. Gente, por que essa nuance? Por que esse desafio? Justamente porque ali não tinha os aspectos vitais e culturais necessários. Percebe? Então, esse tipo de dinâmica que faz com que você acabe não tendo a segurança necessária. Porque não tem um repertório, não sabe para onde ir, entende? Não tem esse feedback, essa dinâmica de onde melhorar. Inclusive, no ambiente da igreja, de interpretação na igreja e tudo mais, é um ambiente que muitas vezes falha no aspecto de que, muitas vezes, as pessoas querem muito fazer, se dedicam, querem realmente ajudar, fazer a diferença,
quer seja por um chamado ministerial, quer seja pelo esse interesse de fazer a diferença, né? De estar ali, de ser visto como uma ponte de comunicação para os surdos, né? De ter esse diferencial. Mas o problema é não ter um direcionamento, entende? Ou às vezes, tem até pessoas ali que têm mais experiência, como foi no meu caso, tinha pessoas com mais experiência, mas que não sabiam transmitir isso, não sabiam como direcionar, não sabiam como me orientar no processo. E muitas vezes acabavam me colocando em situações e em práticas que faziam com que essa dinâmica de sinalização ou de compreensão não ficasse clara, entende? E aí, claro, a dinâmica de estar mais seguro, ela se refere também não só à sinalização, mas à interpretação. Você sabe como interpretar? Porque interpretar não é só saber o português e saber a Libras. Existem técnicas práticas, você não precisa de reinventar a roda, entende? Você precisa de saber utilizar essas técnicas práticas, saber quando utilizar cada uma delas. É repertório. É saber como aplicar algo que já funciona e, a partir disso, ir dando novos passos. Mas, para além disso, envolve também todo um preparo emocional, físico, espiritual, conforme foi o tipo de contexto e tudo mais. Mas, para além daquilo que é o espiritual, que é algo que eu acredito realmente que você já tem os passos gerais para você dar, vamos pensar aqui no aspecto técnico da Libras, no aspecto linguístico da Libras. É vital você ter um direcionamento, você ter uma orientação. Talvez o surdo na sua igreja vai te dar essa orientação. Talvez o líder ou a líder do ministério na sua igreja vai te dar essa orientação. Talvez alguma outra igreja tenha esse tipo de nível lá para poder te ajudar nisso. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, os desafios que os ministérios com surdos enfrentam são exatamente os mesmos em qualquer lugar no Brasil. E para além disso, muitas vezes os surdos que estão ali na igreja não sabem, não têm o conhecimento linguístico ou conhecimento de técnicas de interpretação para poder dar esse tipo de orientação, dar esse tipo de direcionamento. Eu, Madison, hoje, eu vivo praticamente imerso na Libras 24 horas por dia. Minha esposa é surda, nos mais diversos contextos. Então, quando você olha para o dia a dia, uma pessoa que sabe sinalizar, ou que sabe interpretar na igreja, não é porque ela sabe fazer que ela sabe ensinar, que ela sabe direcionar, que ela tem esse olhar atento para identificar, olha, esse aspecto aqui, eu captei que você já dominou, esse aspecto, muito bem, parabéns. Agora, esses outros aspectos aqui, vamos trabalhar neles? Faça essa prática, utilize esse material, faça dessa forma, aprofunde nisso. Olha, na cultura surda funciona dessa forma. Os surdos pensam dessa forma. A faixa etária dos surdos que tem na sua igreja hoje, a tendência é que eles pensem dessa forma. Essa é a necessidade cultural que eles têm. Esse é o momento de vida que eles estão vivenciando. Trabalhe dessa forma. Experimente esse tipo de prática. Interprete dessa forma. Prepare dessa forma. Converse com o seu pastor dessa forma. Envolva a sua igreja dessa forma. Ou seja, é uma prática direcionada. É olhar realmente para aquilo que é o necessário de ser olhado. E por isso, esse olhar externo é tão importante e poderoso que vai realmente impulsionar o seu dia a dia. E se você quer ter o meu olhar sobre o seu dia a dia, da prática de interpretação na igreja, quer seja no seu preparo, no seu aprendizado, no seu direcionamento, naquilo que você quer realizar, naquilo que você quer vivenciar, acesse o link que tem aqui embaixo, preenche lá a sua ficha de interesse, que meu time vai conversar mais com você sobre esses bastidores. Como posso apoiar o Ministério com Surdos da minha igreja, mesmo sem saber a Libras ainda? Abra sua casa. Abra sua casa, o seu quintal, a sua garagem, que seja, para atividades do Ministério com Surdos. Essa é uma primeira possibilidade. Os surdos gostam muito de estar juntos, gostam muito de fazer coisas juntos. Então, uma tarde de filme na sua casa pode ser muito legal. Celebrar os aniversários na sua casa pode ser muito legal. Então, se você tem uma casa que tem um espaço legal para receber as pessoas,
Eu falo de espaço legal, literalmente ter espaço, só isso. Às vezes as cadeiras cada um coloca lá no carro e tal e leva para poder juntar lá, ou coloca um forro assim no chão e todo mundo senta e tá ali, mas esse espaço já pode fazer muita diferença. Os surdos se sentem muito sós dentro de casa. Ah, mas ele tá lá com a família dele. Sim, mas a maioria das vezes a família dos surdos não sabe a Libras, não domina a Libras, não tem essa prática, essa comunicação em Libras. Então, esse é um primeiro aspecto vital. Um outro aspecto você pode abrir a sua casa para apoiar também a equipe de intérpretes, para fazerem reuniões e tal, conforme for o momento que eles estiverem precisando. Você pode também participar de outras formas. Às vezes, não é na sua casa, vai ser o teu espaço, mas você pode fazer isso no outro ambiente. Talvez você é a pessoa que tem aquela habilidade incrível de fazer aquela torta, sabe? Incrível, saborosa, que pode fazer total diferença no encontro dos surdos na igreja. Numa festinha, num evento, numa celebração, em que novamente os surdos vão querer estar juntos. E você pode estar junto ali naquele momento. Para além disso, você pode aprender a comunicação essencial com surdos para você ficar como, por exemplo, um recepcionista bilíngue lá na sua igreja, em que a pessoa ouvinte chega, você recepciona ela, mas se for um surdo que chegar, você sabe a língua de sinais também, o essencial para ter aquela comunicação ali. E não só o básico não funciona, mas o essencial funciona. É aquilo que vai permitir você ter a comunicação para entender quando o surdo chega ali, que ele está precisando de uma ajuda, de uma orientação, de um aconselhamento, por exemplo, de alguma situação que ele está vivenciando em casa. Outra forma de auxiliar é você fazer visitas. Pessoas do Ministério com Surdos podem precisar de uma carona para poder ir visitar um surdo. Talvez você tenha o carro, outra pessoa não tem, você pode dar essa carona, levar e tal, e assim apoiar o Ministério com Surdos. Se você tem uma casa em um ambiente que possa servir, sei lá, fazer um retiro do surdo, sei lá, você tem uma casa na praia, ou você tem uma casa num sítio, alguma coisa assim, você pode abrir esse espaço também para que o Ministério com Surdos utilize ali, quer seja para uma tarde esportiva, quer seja para um acampamento, como é costumado chamar, um retiro de 1 ou 2 dias, por exemplo, de um final de semana. São coisas simples que podem fazer muita diferença. Mas o grande segredo aqui não cruze seus braços. Não fica só olhando e achando que só você ficar olhando e achando legal vai fazer diferença. Se aproxime, interaja. Às vezes um simples sorriso, um simples cumprimento, um simples abraço já vai fazer muita diferença na vida dos surdos, da comunidade aí, da sua igreja, quiçá do Ministério com Surdos. Agora, qualquer que seja o nível que você queira vivenciar, simplesmente de abrir a sua casa para um campeonato de peteca lá no seu quintal, lá na sua garagem, ou qualquer coisa do tipo, envolva e aprenda um pouco mais da Libras. Não se conforme em saber só o "Oi, tudo bem?" e acabou a conversa. Aprenda um pouco mais, dê mais alguns passos. Você pode, você é capaz de fazer isso. A Libras é muito mais simples, prática e intuitiva do que você acha. Inclusive, o seu propósito de poder ajudar o Ministério com Surdos em sua igreja é um propósito muito nobre. Pode fazer muita diferença no acolhimento dos surdos como um todo. Aquele acolhimento assim, de estar mais próximo mesmo, meio que de se sentir integrado e em família. Pode fazer muita diferença. E se você quer ter o meu acompanhamento, meu direcionamento, materiais especiais, para você realmente captar essa essência da Libras, saber como se comunicar com surdos nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da igreja, lembre-se que tem o link aqui embaixo. Vá lá, preencha a sua ficha de interesse, que meu time vai conversar mais com você sobre esses bastidores. Como incentivar outras pessoas na igreja a também aprender a Libras? Envolva os surdos nas atividades ministeriais da igreja. Faça com que mais pessoas da igreja percebam que elas têm que saber a Libras, e não só quem é intérprete do ministério, quem é obreiro ou líder do Ministério com Surdos. Permita que os surdos vão à frente para poder fazer algo, talvez para sinalizar um versículo bíblico, por exemplo, em que, por mais que você vai estar lá no banco, por exemplo, interpretando aquilo ali para Libras, e o surdo está lá em pé no altar, no palco, o nome que você quiser chamar, ele vai estar lá imitando a sua sinalização, mas que todo mundo veja a língua de sinais sendo feita pelo surdo e gere neles esse desejo de aprender.
esse desejo de saber mais. A igreja pode, por exemplo, imitar essa sinalização. Então faz uma vez, o surdo fazendo, e depois ele faz um pouco mais devagar para a igreja imitar. Eles vão fazer certinho? Não vão, mas já vai gerar esse gostinho de quero mais. É muito legal fazer aquilo que é prática, prática de Libras na igreja, né? Em que você tem ali 5 minutos que seja, antes de começar o culto, ou durante o culto, durante a missa ali, que seja, em que você, ou algum surdo, aí é legal envolver os surdos, ensina alguns sinais, mas lembra de ensinar os sinais dentro do contexto, tá? Ensina frases úteis realmente. Dê esse gostinho de que as pessoas estão aprendendo algo. Transforma esse aprendizado em algo visual. Chama algum surdo aí que tem mais habilidade no ensino da Libras e permita ele participar e se envolver. Além disso, você pode também, se a sua igreja tem prática de escola bíblica dominical ou escola sabatina, você pode chamar os surdos e de repente você ir interpretar toda a dinâmica de determinado momento ali para os surdos, naquele atendimento, naquele ensino que foi feito. Você pode também utilizar de um surdo ir lá e dar uma pequena palavra, um incentivo, por exemplo, ou ensinar um sinal. Aí você combina antes com os professores daquele curso ali, daquela escola, conforme for aquilo que vocês fazem de prática aí na sua igreja ou na sua religião. Então, essas são algumas estratégias simples, práticas, mas muito poderosas, que podem ajudar mais e envolver mais pessoas, bem como envolver elas no momento das músicas, de sinalizar a música junto com o intérprete, e outras práticas assim. O real segredo aqui, para poder realmente envolver a igreja nessa dinâmica do Ministério com Surdos, é você se lembrar que você é a chave, você é a grande porta para poder motivar mais pessoas. Quanto mais você se aprofunda na Libras, quanto mais você realmente se prepara, não só na prática da igreja em si, mas se prepara e se aprofunda mais na Libras, avançando, indo para um outro nível, mudando a sua postura de atuação ministerial, a sua postura profissional junto aos surdos e tudo mais, isso vai abrir nas pessoas esse desejo de continuar avançando ainda mais nessas práticas e nesses bastidores do Ministério com Surdos. E se você quer contar com a minha orientação, com técnicas, com práticas, com orientações específicas para o seu momento, para a sua prática ministerial, para a sua prática profissional, quiçá na Libras ou na interpretação, quer seja no ambiente profissional ou no ambiente da sua igreja, você quer contar com a minha orientação passo a passo, olho no olho, te orientar em tudo aquilo que é necessário para você avançar na sua prática ministerial com surdos na igreja ou nos outros espaços que você atua ou quer atuar, onde você quer fazer a diferença, clica no link logo aqui abaixo, preenche lá a sua ficha de interesse e você pode ter então o meu acompanhamento personalizado, olho no olho. E mais do que isso, materiais especiais para você baixar, para você usar no seu celular, para você usar no seu computador, no seu tablet, conforme o seu nível atual na Libras. Técnicas práticas para você realmente saber como interpretar para Libras, como passar a mensagem para Libras, como envolver toda essa dinâmica de comunicação com os surdos no dia a dia. Então, acessa lá o link, preencha sua ficha de interesse e meu time vai fazer contato com você, vai conversar com você e te dar a orientação e direcionamento desses próximos passos para nós trabalharmos juntos nesses bastidores. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você tem mais pessoas aí na sua igreja, na sua religião, o mesmo amigos ou colegas seus de curso, que querem aprender mais sobre essa temática, então manda o link desse episódio aqui para eles, envolva eles nessa dinâmica para que eles descubram mais estratégias e práticas para continuar se desenvolvendo e avançando ainda mais. E acesse o link aqui abaixo e a gente se vê lá na nossa reunião da mentoria. Vai lá!